Glória a Jesus. Tome assento, meus queridos. Aleluia. Hoje foi uma bênção, a Escola Bíblica Dominical. Logo pela manhã, às 9 horas, você que não veio, perdeu. Aliás, você que não está vindo, está perdendo, porque tem sido uma bênção, né? 94 pessoas, né? Hoje, 92 pessoas. Então, hoje foi uma bênção. E, com certeza, você que não veio, perdeu uma bênção, perdeu de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E o assunto está interessante, não é? Da Escola Bíblica Dominical. Então venha, glória a Jesus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre projetos falidos, levando em consideração o apóstolo Paulo e também Pedro. Quero fazer um paralelo com a vida do apóstolo Paulo e também de Pedro, não é? Glória a Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é especialista em transformar projetos falidos em projetos de sucesso. Amém? Jesus é especialista em transformar projetos falidos, fracassados, em projetos de sucesso. É interessante que o cristianismo tem uma característica doutrinária de quebrar paradigmas que regem e permeiam às vezes a sociedade e a mente das pessoas até por gerações e gerações. Muitas pessoas têm vivido com uma conduta destrutiva, que com certeza levaram a situações muito delicadas, gerando assim um domínio, não é, na mente dele, o que eu vou chamar nessa noite de projeto falido. Isso todavia acontece em várias áreas do homem. Não obstante, a sociedade de modo geral, mas tende a julgar as pessoas pelo que elas estão passando, tende a julgar as pessoas pelos projetos falidos das pessoas. E Jesus trabalha surpreendendo exatamente o homem nos seus projetos falidos. O homem que às vezes está limitado pela falta de conhecimento de Deus. Nós acabamos de ler no Salmo 113, verso 7 e verso 8, que ele, Deus, levanta o homem, o pobre do pó, e do monturo ergue o necessitado, para fazer sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amém? Jesus pega o homem jogado na sarjeta, o homem que não tinha valor nenhum, beberrão, o drogado, o desgraçado, aquele desgraçado que não tem graça. Graça é favor não merecido de Deus, não é? Aquele jogado, e Deus transforma ele e faz assentar-se o príncipe, faz assentar-se entre os príncipes, né? A minha vida pessoal é assim. Eu saí de um lugar muito pobre, de uma família muito pobre, mas desde pequeno eu via meus pais orando de madrugada. Às vezes levantava e escutava meu pai orando: Senhor, abençoa o Claudinei, abençoa ele, Senhor, sê com ele, Jesus. Eu era muito menino, mas eu via isso às vezes quando levantava para ir ao banheiro, não é? E é interessante que os meus pais sonhavam os meus sonhos, e às vezes em meio àquela situação social que nós vivíamos, naquele lugar terrível, não é? E naquele meio, é interessante que haviam pessoas que chegavam, usados por Deus, diziam que Deus ia colocar esse menino no meio das autoridades. E se você visse aquele cenário que eu estava vivendo, não tinha condição nenhuma disso acontecer. Mas nessa palavra de hoje, eu gostaria de demonstrar, por meio da vida do apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, o apóstolo Paulo, como Jesus gosta de assumir projetos falidos, não é? Interessante que tem um programa na televisão, na TV fechada, né, por assinatura, que o nome é O Sócio, né? E o sócio, ele vai lá, e penso que é baseado em fatos reais, não sei, mas ele vai lá e compra, por exemplo, uma pastelaria falida, ele compra um restaurante falido, ele investe dinheiro, investe propaganda, começa a mudar a gestão do lugar. E às vezes quando eu estou assistindo aquele programa, eu vejo que às vezes a falência esbarra exatamente na maneira das pessoas se conduzirem diante dos processos. E às vezes ele fala para o dono do negócio: olha, você não pode ficar aqui, vai para sua casa, porque você está falindo o negócio, não é? Mas Jesus, ele gosta exatamente de assumir projetos falidos e transformá-lo em projetos inspiradores, em vidas inspiradoras que produzam frutos para o reino de Deus. Eu já disse isso aqui, não é? Augusto Cury, ele foi estudar a vida de Jesus pelo prisma da psicologia,
E ele começou a observar, e ele disse que ficou apaixonado por Jesus, pela pessoa, o homem Jesus. Como é que pode um homem pegar pessoas, 12 pessoas totalmente diferentes, pessoas que ele fazendo um paralelo, um perfil psicológico de cada discípulo, ele até disse que um deles lá é bipolar, né? Pela conduta que tinha maneira que acontecia as coisas, como Pedro, né? Que no momento alternava muito temperamento. No momento estava calmo, no momento seguinte já queria já arrancou a orelha de Malco. Quando Jesus foi preso daquele soldado, ele cortou a orelha. Jesus precisou fazer um milagre na hora de ser preso, pegou a orelha de Malco e colou novamente com o super bonder celestial, né? Colou lá da orelha de Malco, não é? Mas esse mesmo homem, vocês vão ver o que Deus faz com esse homem. Eu não sei qual é a sua falência aqui, você que está aqui nessa noite, ou você que está me vendo na sua casa. De repente a sua falência é a falência emocional, ou é a falência do relacionamento conjugal, ou é a falência do relacionamento familiar, de pai para filho, de filho para pai, não é? Estava vendo um documentário sobre a vida do Gonzagão e o Gonzaguinha, seu filho, não é? Uma vida um pouco conturbada, e eles só se perdoaram depois de muitos anos, quando Gonzaguinha tinha mais de 30 anos, não é? E 9 meses depois que seu pai faleceu, Gonzaguinha também faleceu num acidente de veículo, de carro. Então veja, que às vezes alguns projetos da nossa vida, nós focamos muito num projeto, esquecemos as outras áreas da nossa vida, esquecemos dos outros projetos da nossa vida, como família, amigos, relacionamentos. E eu não sei qual é a área da sua vida que tem uma falência, mas se você traz uma falência aqui nessa noite, o Deus que patrocina falidos está neste lugar. Aleluia. E uma falência às vezes leva a outra, né? É interessante que Jesus chega para um homem aleijado, num tanque chamado Betesda, e esse homem estava ali há muitos anos, e diz a história que quando aquele tanque, a água se agitava, de vez em quando acontecia, um anjo ia lá, agitava a água, a primeira pessoa que entrasse naquela água era curado. Imagina quantas centenas ou às vezes milhares de pessoas tinham em volta daquele tanque. Imagino também que tinha muito comércio em volta daquele tanque, porque onde ajunta pessoas, as pessoas precisam se alimentarem, né? Se fosse hoje, tinha ali cachorro quente, quentinha, né? E todo tipo de coisa. E Jesus pega um dos poucos milagres que Jesus fez, sem a pessoa pedir. Ele olha para aquela multidão, para aquelas pessoas, e ele conheceu, porque ele é onisciente, conheceu o coração de homem, um coração falido pela sua deficiência física. E a maior falência daquele homem não estava na deficiência física, porque você pode ver que muitos deficientes físicos não são falidos emocionalmente. Eu vi um rapaz tocando violão com os pés. Esses dias mandaram um vídeo no WhatsApp. Ele não tinha os braços, nada de braço, mas tocava violão com os pés, porque não tinha falência emocional. E Jesus chega para aquele rapaz falido fisicamente, falido emocionalmente, e faz a pergunta para ele: você quer ficar são? Ele responde com a falência emocional que estava sobre ele. Jesus até queria ficar são, mas não há alguém que quando a água é movimentada, me coloque dentro da água. Assim outro vai na minha frente e entra e é curado. E eu fico aqui tentando e aguardando a minha vez. Jesus perguntou se ele queria ficar são, né? Aí Jesus toma ele pelas mãos e diz: levanta e anda. Aquele homem começou a firmar os artérios, começou a firmar os pés e começou a andar. Jesus não olhou para a falência dele física, Jesus não olhou para a falência emocional, mas naquele momento Jesus restaura a falência emocional e a falência física daquele homem. Aleluia. Eu gostaria de falar para você do projeto financeiro de Pedro, o projeto financeiro falido de Pedro. Simão Pedro foi um pescador, está em Lucas capítulo 5, verso 4, o verso 5. Ele era um empresário. Naquele tempo ele possuía o seu próprio barco. E nos tempos de Jesus as coisas não estavam muito boas, né, para os pescadores. Inclusive Pedro, que havia passado a noite inteira no alto mar, não trouxe um peixe sequer. Desse modo ele se encontrava sem condição nenhuma.
E Pedro estava ali no mar que praticamente estava morto, sem peixes. Mas diz lá em Lucas 5:2, que ele, ouvindo a pregação de Jesus, foi surpreendido com o pedido do mestre para entrar no barco. Tinha uma grande multidão, e a multidão veio, e Jesus foi afastando, e Jesus chegou na beira do mar, e tinha lá o Pedro, com a embarcação. Jesus pede para entrar no barco dele, para fazer o barco dele de púlpito, de palanque, porque muita gente chegou perto da praia, ou perto do mar. A primeira atitude de Jesus após entrar, foi pedir para que a embarcação se afastasse um pouco da terra. Jesus pediu para que tirasse um pouquinho a embarcação. Obviamente, nesse contexto histórico, você imagina quantas pessoas queriam estar perto de Jesus, quantas pessoas queriam tocar em Jesus. E Jesus precisava falar com aquelas pessoas. Então ele pediu para que se retirasse um pouquinho, não é? Jesus, quando tem abertura para entrar na área profissional, numa empresa ou no negócio de um homem, eu quero agora não falar no sentido literal dessa palavra, não é? Mas no sentido figurativo. Às vezes você precisa afastar o seu barco da multidão. Jesus pede para Pedro afastar um pouco o barco, pois às vezes a multidão é massa de manobra na mão do diabo. Na multidão tem muitos sonegadores de impostos, que às vezes estão lá envolvidos no meio de contrabando. Na multidão tem pessoas que pagam, compram e não pagam. Ou seja, o Messias às vezes pede para a gente se afastar das pessoas contaminadas, para que Ele possa então tomar as rédeas do nosso barco. Jesus irá afastar o homem dessas pessoas, e nesse tempo começará então a ensinar dentro do barco um novo agir, uma nova maneira de proceder. Lucas 5:3 diz que ele, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco. E então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Jesus falava do barco para a multidão. É interessante que o Messias, após entrar no barco da vida de Pedro, nos deixa uma lição poderosa. O barco que era utilizado para a pesca, agora se tornava um altar da pregação do Evangelho. Interessante isso. Aquilo que às vezes empreendemos na terra, estando sob a direção do Mestre, se torna um condutor de pregação do Evangelho, como foi Pedro. Assim como você pode ser, se você pede uma empresa para Deus, se você pede um bom salário para Jesus, você tem que pensar no que você pode entregar para Deus, não é? Grandes pessoas e grandes empresários, servos de Deus, Deus usa o negócio dele como canal de bênção, para abençoar missionários, para ajudar pessoas a manter programas de televisão para pregar o Evangelho. São bênçãos preparadas para aqueles que através dos seus negócios dão suporte para a pregação do Evangelho. O barco de Pedro estava sem nenhum peixe, o projeto de pesca estava falido, mas quando Jesus entrou e utilizou o barco para pregar boas novas, Ele ordenou Pedro para lançar agora as redes do mar. Jesus parou de pregar, acabou a pregação, vira para Pedro: Pedro, agora você vai lá. Lucas capítulo 5, versos 6 e 7. Você vai lá agora e joga a rede no mar. Ô Jesus, eu fiz isso a noite inteira, eu não consegui fazer nada. Qual é o seu projeto financeiro para Deus? Porque às vezes o projeto financeiro que nós temos é só para nós. E você precisa ser bênção para as pessoas que estão à sua volta, bênção para a sua igreja, bênção para a sua família. Será que você tem ajudado os seus pais financeiramente? Eu não digo para você carregar os seus pais, porque realmente é muito difícil. E você às vezes não tem condição de sustentar duas famílias. Oxalá se você tivesse condição disso. Cuide da sua. Mas será que você pode mandar, nem que seja uma pequena mesada por mês para os seus pais, para ajudar? Nós não estamos falando aqui de investimento, porque filho não é investimento. Mas se colocasse na ponta do lápis o que o pai gasta com o filho, meu Deus do céu, eu diria que chega ali alguma coisa, dependendo do filho, em R$500 mil,
durante uma vida. Porque a vida inteira, não é, você vive para os filhos. Pode ver. A gente acha que vai chegar numa certa idade e a gente acha que vai ter um certo sossego. Mas a vida inteira nós vivemos para os filhos. E só vai me entender isso quem tem filhos. Principalmente filhos mais moços, né? Então veja, Lucas capítulo 5, versos 6 e verso 7. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Irmãos, aleluia. Jesus entra num barco falido, usa aquele barco como uma plataforma de pregação do Evangelho. Acaba de pregar, e como num pagamento, Jesus fala: muito obrigado, eu quero pagar o aluguel do seu barco. Agora você vai lá e joga a rede. Senhor, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite: não desista, aleluia. E quando você jogou a rede, você não era de Jesus. Jesus não estava no teu barco, mas hoje Ele está no teu barco. Aleluia. Hoje Ele está no teu barco. Aí Jesus pega e pede para jogar as redes. E eles jogaram. Feito isso, Pedro jogou, e uma grande quantidade de peixes viam e rompiam. Era muito peixe e rompiam. E aí Pedro acenou para os seus companheiros que estavam no outro barco e vieram ajudá-lo. Eles pois vieram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase, aleluia, quase ia a pique. O peso foi muito grande. Ao puxar a rede era tanto peixe que quase virou aquele barco. Aqueles barcos eram 2 barcos. Jesus mostra para Pedro, aleluia. Pedro estava muito preocupado com o dia a dia, muito preocupado em se manter. Jesus mostrou para Pedro que se ele estiver no barco, tudo vai muito bem. Jesus está no barco da sua vida. Jesus precisa estar no barco da tua vida para Ele te patrocinar, aleluia. A lição é que quando nosso meio de sustento é utilizado em favor da pregação do Evangelho, vai chegar um momento que as redes vão se encher, e as pessoas ao nosso redor, os familiares e amigos, serão alcançados pela abundância que virá sobre a nossa vida, aleluia, sobre a nossa vida. Eu já disse isso aqui, eu tinha um Corcel 77. O Corcel 77, um azulzinho quase da cor da camisa do Laércio, não é? E uma vez nós fomos fazer uma visita na casa do irmão. É interessante que hoje a gente precisa de muita coisa da igreja. Pastor, não é? Até para comprar uma bateria, para colocar no instrumento, às vezes precisa pedir dinheiro para a igreja. Mas eu nunca pedi dinheiro para pastor, para fazer a obra de Deus. Eu fui lá visitar um irmão que precisava. Não precisou o pastor falar para mim que eu precisava ir lá. Só que meu carro quase não chegou lá. Parou uma quadra antes, sem combustível, Corcelzinho. Nós fizemos oração, oramos para aquele irmão, né? E depois eu pedi emprestado alguns litros de gasolina para a gente poder voltar. Não era vergonhoso pedir. Nunca foi vergonhoso pedir. A melhor coisa é dar do que receber. Mas se eu precisar pedir, eu vou pedir, não é? Eu vou dizer uma coisa para você. O pastor não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo, não interessa. Quando você faz as coisas para o reino de Deus, nada, absolutamente nada, passa em branco. É como memorial perante Deus. Não passa em branco. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus tem promessa na tua vida. E Ele tem promessa na tua vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite que Ele patrocina falidos. Qual é o projeto que você traz hoje para o Senhor? O problema é que às vezes nós queremos as coisas muito rápido. Todas as promessas de Deus, nós queremos que Deus cumpra a nossa vida naquele momento, naquela hora, no mesmo dia. E às vezes tem um tempo, às vezes demora um pouco. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho podido, posso e tenho ajudado algumas pessoas que têm às vezes procurado a gente. Isso é interessante.
Deus quer te fazer um canal de bênção. É a lei da semeadura. O que é que você está semeando? Que semente você está usando? Lança boa semente, aleluia, porque Deus vai cuidar de você. Mas é interessante, quando nós falamos de projetos, e Deus gosta de projetos. Não sei se os irmãos têm ideia o que é um projeto. É interessante, eu quero pegar aqui da arquitetura, mas poderia ser um projeto para construir um carro, qualquer um outro projeto. Mas é interessante que num projeto, é pego as medidas, é avaliado ali, um projeto de arquitetura, né? É avaliada a questão do solo, é feita uma sondagem de solo, para ver se aquele solo aguenta aquele peso que está ali em cima, qual a profundidade que vai ser aquele alicerce, não é? As colunas, é um projeto. Só que às vezes nós estamos que nem doidão na presença de Jesus. Nós não temos projeto. Jesus, eu quero ser pescador. A minha oração, pescador. Jesus, pescador que nem Pedro. Jesus, eu quero ter não é nem um barco que nem Pedro. Eu quero ter um navio, Jesus. Eu quero pescar baleia. Cuidado, está proibido, né? Aí no outro dia ele vai orar, Jesus, agora eu quero ser um médico. Jesus, agora vai descer o espírito lá, não sei de quem, não é? Aliás, tem o Dr. Fitz que desce um monte de gente ao mesmo tempo aí, né? Diz que operação mediúnica e não sei o quê, não é? Agora eu quero ser um médico. Qual é o projeto de vida? O médico, no mínimo 8 anos da vida ele vai entregar, para ele começar a clinicar como clínico geral aí, oficializado, né? Não estou falando nem como residente, não é? Qual é o projeto? É um projeto para quanto tempo? É um projeto para 2 dias? É um projeto para hoje? É para amanhã? O Deus que patrocina projetos, Ele quer realmente que você apresente projetos. O grande problema é que às vezes nós, neopentecostais, não temos projetos. Eu vejo irmãos, infelizmente, que passam a vida toda, glória a Deus, aleluia, e manda fogo Jesus, e pula para cá e pula para lá, e são pessoas derrotadas. Não estou dizendo que não vai morar no céu, não é isso, salvação é outra história. Eu quero dizer que tem um versículo na Bíblia que diz que se nós formos servos de Deus, nós comeremos o melhor dessa terra, se fizermos a vontade de Deus. Mas qual é o projeto? E dependendo do projeto, às vezes não dá para aplicar, porque é um projeto que não tem subsídio, não é? Qual é o projeto que você tem? O que é que você tem buscado para a sua vida, para você apresentar a Deus e Deus trabalhar na sua vida e você realmente ser um vitorioso? Eu quero falar sobre um outro projeto falido agora, o projeto falido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nascido judeu, criado sobre costumes judaicos, ensinado sobre a orientação de um rabino muito inteligente, Gamaliel, mas ele possuía um ministério falido. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um professor do apóstolo Paulo, antes da conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo, óbvio. Gamaliel era um rabino judeu, muito conhecido, influente no seu tempo. E ele nunca se converteu a Jesus. Gamaliel era um membro do Sinédrio, a Assembleia Religiosa dos Judeus, que governava de Moisés. Ele era um fariseu, mestre da lei, muito conhecido e muito respeitado do povo. E o apóstolo Paulo teve Gamaliel como seu mestre. O apóstolo Paulo, um dos poucos judeus que tinha cidadania, ele é judeu e tinha cidadania romana. Interessante isso. Em alguns momentos da vida do apóstolo Paulo, até quando ele foi apanhar, ele podia até invocar, dizer, olha, eu sou cidadão romano, você não vai me bater, não pode me bater, mas ele ficava quieto, aleluia, ele nem invocava a cidadania romana dele, né? Paulo era um exímio perseguidor dos cristãos naquele tempo. O Messias para Paulo era um charlatão, e os seus seguidores deveriam ser exterminados, para não contaminar outras pessoas. E de maneira inesperada, aquele exímio perseguidor teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo estava caminhando com o seu animal ali, uma luz muito forte brilhou, mas tão forte, inteligente, que era que ele percebeu que era algo sobrenatural, não era uma coisa normal, não era sol, era algo que estava no caminho dele.
E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele ouve uma voz no meio daquela luz. Aleluia. Paulo, que era Saulo o nome dele, né? Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. O que eu vou fazer, Jesus? Vai lá na rua direita, que tem um homem chamado Ananias, que ele vai conversar com você. Embora Paulo, sendo perseguidor, assassino, o ministério dele estava perdido. Há muitas pessoas nos dias de hoje, como Saulo, que pelas suas atitudes do pecado e perseguição do evangelho, consideraram o seu ministério perdido. Mas todavia a história de Paulo demonstra que é possível recuperar um pecador e fazer dar frutos. Eu sei que Satanás tem dito para você que você é um falido pelo seu pecado. Tem dito para você que você não é ninguém. Encontrei uma vez um rapaz, eu estava no policiamento, e discaram 90 e nós fomos destacados para ir lá, porque tinha vários andarilhos, bêbados, embriagados, na porta, na igreja da matriz dessa cidade, naquela praça. E cheguei ali, encontrei alguns homens mal cheirosos, e vi um rapaz novo, que não aparentava ali ter mais que 25 anos de idade, já embriagado. E eu perguntei para ele: mas você é um rapaz novo, o que você está fazendo aqui? Ele me disse: eu pequei. Pensei: mas como assim eu pequei, né? Eu pequei, meu pecado é para a morte. Obviamente, a hora que ele falou isso, eu sei exatamente que seita que ele veio, não é? Eu não vou dizer o nome dessa seita, que para mim não é igreja, não é? Ele pecou e faliu emocionalmente e faliu espiritualmente. Mas eu disse para ele: Jesus morreu pelos seus pecados, não importa, Jesus te ama. Eu vou dizer uma coisa: o pecado nos faz falir, mas Jesus nos quer perdoar, libertar nessa noite. Aleluia. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 1 e verso 28, o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve: e Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo e as desprezadas, que não são, para reduzir a nada as que são. Em outra versão diz: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as coisas desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são. Se Deus tem projeto na sua vida, não importa, fique tranquilo. Não importa se a sua família não tem um sobrenome conhecido. É interessante que hoje não muito, mas logo que eu cheguei nessa cidade, as pessoas me perguntavam de que família que eu era. Boituva cresceu bastante, graças a Deus, parar com essa pergunta, né? De que família que eu era? Eu sou da família Silva. Eu sou da família muito simples. Eu sou da família Ferreira, não é? Sou da família Soares, ninguém conhece, não é? Mas não importa, Deus tem projetos para você. Quando Paulo encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, ele perdeu a visão por 3 dias e teve que ser guiado por outras pessoas. A primeira lição é que para restaurar o ministério falido, sempre devemos nos apoiar em alguém. Não existe restauração de ministério sem comunhão com outras pessoas. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias. Às vezes a pessoa reclama que a igreja não se importa, ou que elas não estão se dando bem na igreja, não é notado. Mas mal acaba o culto, você sai correndo, você não conversa com ninguém. Às vezes tem um encontro de mulheres, você não vai. Tem encontro de homens, você não vai. Nós precisamos ter relacionamento. O apóstolo Paulo ficou cego. Durante 3 dias na sua viagem, ele teve que ser guiado para restaurar o seu ministério. E Deus vai pôr o seu futuro como um apóstolo Paulo, um grande pregador. E ele pega ali esse grande pregador, mas coloca na dependência de outras pessoas. Às vezes Deus nos leva a fazer isso. Elias era o cara. O profeta Elias, a Bíblia conta uma história linda de Elias. O cara que desafiou os profetas de Baal, o cara que esnobou, né? Elias era tremendo. Mas um certo tempo Deus pede para Elias se esconder na caverna, que Deus precisava tratar ele. Mas mesmo escondido na caverna, no ostracismo, o corvo vinha e trazia carne para Elias. Elias fazia churrasco na caverna. A aprovação
Deus te coloca na aprovação para você ser aprovado. Senão, não é aprovação. Não é aprovação. Entende isso? Aleluia. Glória a Deus. Deus vai no futuro, nesse futuro pregador Paulo, e coloca ele na dependência de outras pessoas. Paulo, antes de ser um grande escritor e doutrinador da igreja, cheio da unção, foi batizado no Espírito Santo. Por intermédio de quem? Na imposição das mãos de Ananias. Atos capítulo 9 e verso 18. Partiu Ananias, entrou em casa, e impondo as mãos sobre Paulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho de onde vinhas, enviou-te para que tornes e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, as escamas, e recuperou a vista. Ele voltou a enxergar, e levantando-se, foi batizado. Não há restauração no ministério sem um encontro íntimo com o Espírito Santo. Paulo foi cheio do poder para transformar o seu ministério. Todo cristão deve buscar o batismo com o Espírito Santo, para que seja preenchido pelo poder da unção de Deus. Quando o poder do Espírito Santo penetra na vida de uma pessoa, a sua capacidade é potencializada. Observe o caso de Pedro, um discípulo comum, um discípulo que deu muito trabalho para Jesus. Mas quando você vai para o Atos capítulo 2, do verso 14 ao verso 17, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho, e mais de 5.000 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus. 3.000 pessoas na realidade, né? Mas aí tem crianças e outras pessoas que ali estavam, mais de 5.000. O poder do Espírito Santo transformou de maneira surpreendente a visão ministerial de Pedro, de modo que aquele homem que temia ser perseguido pela fé, agora escrevia carta para as igrejas, relatando os seus benefícios e da perseverança por meio do nome do Senhor Jesus. Aquele homem que negou Jesus, aquele homem que quando perguntaram: quem é você? Já vou terminar. Aquele homem que perguntaram: quem é você? Você é um desses que vai ser crucificado, esse tal de Jesus de Nazaré? Eu não conheço esse homem. O galo cantou uma vez, o galo cantou 2 vezes, e antes que o galo cantasse a 3ª vez, ele chorou alto, porque Jesus tinha dito para ele: viu, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar. Olha Pedro, quem era Pedro? Mas agora cheio do Espírito Santo, ele vai lá, aleluia, e começa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus com perseverança. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 14, Pedro diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, não temais ameaças e nem vos perturbeis. Este Pedro falido, que teve um encontro real com Jesus, e Deus muda o ministério desse Pedro. Na sua morte, ele teve a maior honradez que alguém poderia ter. Quiseram crucificar esse Pedro igual crucificaram Jesus, numa cruz. Ele diz: de maneira nenhuma eu mereço morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Eu sei que isso é muito forte, eu sei que você não vai entender isso. Para entender isso, precisa estar cheio do Espírito Santo, e precisa ter uma vida acima de tudo que nós conhecemos aqui, uma vida realmente voltada para Deus. Aleluia. Havia um poder em Paulo que capacitou ele a vencer, a chegar e superar a expectativa das pessoas em relação à sua pessoa. Aquele que tinha um ministério falido foi cheio do Espírito Santo e passou a ser uma das maiores referências do cristianismo para toda a humanidade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. No entanto, muitos homens estão presos por projetos falidos, porque a falência de um projeto às vezes faz trazer outras falências em nossa vida. Quantas pessoas tiveram a falência do relacionamento e nunca mais se casaram, porque ficaram presos a uma falência, como se houvesse um Serasa, um SPC da vida, cobrando a vida inteira aquela pessoa de alguma coisa. Aleluia. Jesus quer pagar a sua dívida nessa noite. Na verdade ele nem quer pagar, ele quer redimir, porque pagar ele já pagou na cruz do Calvário. Jesus quer mudar a tua vida nessa noite. Isso que tem feito a sua falência emocional, isso que tem feito a sua falência financeira, Jesus quer mudar hoje em um projeto de sucesso.
Aleluia. Glória a Deus. Alimento dentro de você a voz do Espírito Santo, não a voz do fracasso, não a voz da derrota. Alimente a voz de Deus. Jesus é especialista em pegar causas falidas e pelo seu sangue testamentário derramado na cruz, revelá-los em projetos honrosos que gerem frutos de justiça para o reino de Deus. Amém.